Olá, buscadores da super saúde, queridos e queridas participantes do Congresso da Super Saúde. Hoje temos mais uma aula de cura de doenças. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que está aumentando gradativamente. É a gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. E para conversar, nós temos aqui uma das maiores especialistas brasileiras em esteatose hepática, doutora Ingrid Serafim. É um enorme prazer tê-la conosco. Mais uma vez, muito agradecido por participar também deste Congresso da Super Saúde focado na doença. Ingrid, vamos começar já entendendo bem o que é isso. Por que as pessoas criam gordura no sangue, no fígado? Olá, doutor Onal, quero agradecer a participação aqui e é um prazer ajudar todos vocês nesse processo aí de entender mais sobre essa doença que é a esteatose hepática. E ela, na realidade, ela virou, posso dizer assim, uma pandemia de esteatose hepática, que foi crescendo junto com a obesidade. 80% dos obesos têm gordura no fígado, que é a esteatose hepática, mas existem também esteatose em pessoas que são chamadas de magras, que eu digo que são falso magro, né? Falso magro. Não exatamente tem um baixo percentual de gordura, mas por conta do estilo de vida das pessoas. Sedentarismo aliado a uma má alimentação é a combinação perfeita para acúmulo de gordura, principalmente no fígado, que é também chamado de gordura visceral, né? Que é a gordura mais perigosa que a gente tem hoje. Como é que a pessoa... Porque o fígado ele tem uma capacidade de armazenar gordura até um certo percentual, 5, 10%. E Sim. por que ele se transforma? Ele começa a acumular mais gordura, 20, 30, 40, 60, 70%. Como é que ele faz isso? Por que ele faz isso? Na realidade, começa, né, todo o início da esteatose hepática se dá por uma questão de insulina. Né? A alimentação muito errada, que aumenta os níveis de açúcar no sangue e, consequentemente, aumenta os níveis de insulina. Essa insulina, para controlar esse açúcar no sangue que está em excesso, vai armazenando esse açúcar, primeiro na forma de glicogênio dentro do fígado, e como é muito excesso que a pessoa come, vai armazenando também na forma de gordura. A maioria das pessoas, pode dizer assim, 100%, vamos dizer, das pessoas que têm gordura no fígado, iniciam com um quadro de resistência à insulina, que é popularmente conhecido como um pré-diabetes, digamos assim, e essa resistência à insulina vai acumulando essa gordura no fígado, além do que é fisiológico, que é 5%. Vai para 30, 60, 80. Tem gente que fica até com o fígado praticamente 100% cheio de gordura. Mas tem alguém aqui que está pensando, eu nunca como açúcar, como é que eu vou ter açúcar no sangue? Na realidade, são duas dúvidas que as pessoas têm, dois mitos, podemos assim dizer, que não comem açúcar e que não comem gordura, né? Porque, popularmente falando, não são só os alimentos que o açúcar refinado em si, mas todo alimento que vira açúcar no sangue, que é os chamados carboidratos, tanto os refinados como os complexos. Porém, os carboidratos refinados, como macarrão, bolacha, biscoito, a farinha de trigo, eles dão picos de açúcar no sangue, né? Na realidade, fica em excesso a energia que você precisa para ter o seu metabolismo. Então, todo esse açúcar transformado que veio na forma de carboidrato é acumulado na forma de gordura. Tudo que o corpo não precisa utilizar como energia naquele momento, ele vai armazenar na forma de gordura. E a mesma coisa algumas pessoas pensam que ingerir gordura na alimentação é o que vai acumular gordura no fígado. Tem várias pessoas que falam, mas eu tirei toda a gordura da minha comida, tirei toda a gordura da minha alimentação, e mesmo assim eu estou com gordura no fígado. Porque não é a gordura da alimentação também que vai armazenar essa gordura no fígado. Tem um outro aspecto, é que as pessoas assim, meu irmão tinha esteatose, minha mãe tinha, eu fui fazer uma ecografia e não apareceu. A ecografia negativa não quer dizer que não tem o início de esteatose, né? Exatamente. É porque, assim, a ultrassonografia, né, que é a ecografia, ela só consegue quantificar a gordura no fígado quando ela passa de 30% de acúmulo.
Entre 5%, que é o fisiológico, e 30%, que é um terço do fígado, a ecografia ela não vai quantificar, não vai ver ali no exame. Então, a pessoa ela tem já uma gordura no fígado inicial, mas ainda não viu na ecografia. Se ela fizesse, por exemplo, talvez uma ressonância, uma tomografia, um outro exame, já vai acusar um exame mais acurado. Então, na verdade, você falou há pouco de que gordura no fígado é um sinônimo de gordura visceral. E eu sou meio radical às vezes. Eu chego a dizer, agora eu quero ver se eu estou questionando a informação que eu dou. Se o indivíduo começa a acumular um pouquinho de gordurinha na barriga, já é um sinal de gordura visceral. E já é um sinal que o fígado está ficando com um percentual maior de gordura? Podemos dizer que sim. A gente vai olhar muito assim pela questão da circunferência abdominal. Né? Tem gente que, às vezes, você vê que não tem muita gordura embaixo da pele. Se você pinçar a gordura da pele, não é muito, mas ela tem a circunferência abdominal maior. Então, já é um indício que há gordura visceral ali. E o fígado, como é um dos maiores órgãos que tem dentro da cavidade abdominal, é um dos primeiros que vai acumular gordura no fígado, até porque ele acumula energia através do glicogênio inicialmente. Então, ele talvez seja um dos primeiros órgãos que vai acumular gordura nele. Só para reforçar, porque tu já falou, mas às vezes as pessoas não se dão conta e passa batido. Se eu comer muito carboidrato, seja carboidrato ruim ou seja carboidrato bom, batata doce, frutas. Tem gente que é viciada em fruta e come 6, 7 frutas. Todos eles têm carboidrato, o carboidrato vai para o sangue, aumenta o açúcar no sangue, que é a glicose, o fígado produz a insulina e leva esse carboidrato, esse açúcar lá para o fígado transformar em gordura. Quer dizer, quem produz a insulina é o pâncreas e leva o carboidrato para o fígado produzir gordura. O que acontece. Isso, independente do tipo de carboidrato, né, vai haver essa transformação em gordura dentro do corpo. A diferença que a gente tem que ver é assim, quanto mais tempo ao longo do dia a gente consegue manter os baixos níveis de insulina no nosso sangue. Esse é o grande objetivo e desafio para evitar o acúmulo de gordura no fígado. Porque se você ficar tendo picos de insulina ao longo do dia, vai haver esse acúmulo de gordura no fígado. Já por falar em insulina, a gente lê e estuda que o ideal para a insulina é menos de 5. Mas eu observo em todos os participantes do programa que eu faço, que quando eles emagrecem, adquirem a gordura essencial e adotam um hábito de alimentação saudável, a insulina deles inevitavelmente cai abaixo de 3. Você tem alguma experiência nisso? Sim, isso com certeza verdade, porque à medida que você vai perdendo gordura, vai emagrecendo e o pâncreas vai se tornando mais funcional, né, ele recupera a capacidade dele normal, a resistência à insulina, que era vista antes, ou seja, insulinas acima de 10, tem pessoas que têm insulinas de 20, 30 e por aí vai, ele vai caindo. E se a pessoa emagreceu, opa, é um sinal de que essa insulina está caindo. Não tem como emagrecer com insulina alta. Então, essas pessoas elas vão ter uma insulina mais baixa. E aí, ou seja, você venceu não só a questão da gordura no fígado, mas você venceu também o diabetes, digamos assim. E esse dado, assim, porque eu digo para os meus alunos que ter insulina no sangue 5 não é suficiente, porque ele pode melhorar mais e ter insulina abaixo de 3. E eu solicito ou sugiro que eles lutem para a insulina ficar abaixo de 3. É muito exagero da minha parte, Ingrid? Não, eu sempre falo assim, a gente vai seguindo degraus, né, etapas. Vamos supor, eu vejo lá um paciente ou um aluno meu que está com a insulina de 20. Ele não vai chegar em 3 no próximo mês. Né? Então, assim, vamos lá, vamos colocar uma meta. Eu quero que você chegue ali abaixo de 10. Né? Então, eu vou colocando metas para essa diminuição. 10. Depois de 10, já chegamos em 10, vamos diminuir mais. Vamos chegar abaixo de 6. Chegou abaixo de 6, agora tem gordura ainda para sair. A pessoa quer emagrecer. A pessoa já venceu uma primeira etapa, agora quer emagrecer. Para você ser magro, ser slim, baixo percentual de gordura, aí você tem que ter uma insulina abaixo de 3, com certeza.
E aí vem Perfeito. e aí você consegue manter, e até você ter até um saldo, se você sair da rotina em algum momento, você não vai ficar naquela sobe e desce de insulina o tempo inteiro. Ainda ficando sobre falando, para entender melhor o que é a esteatose hepática, é quando eu tenho gordura no fígado, esteatose, eu tenho uma barriguinha, tenho gordura nas vísceras abdominais, mas eu tenho também gordura necessariamente no coração, nas artérias, nas coronárias, nas carótidas. Está relacionado? A grande questão é o seguinte: essa gordura visceral, que é a gordura no fígado, a esteatose hepática, ela libera muita inflamação no corpo. É um dos maiores causadores de inflamação, que a gente chama inflamação subclínica crônica. É uma inflamação silenciosa, que as pessoas elas não estão teoricamente sentindo nada. Só que essa inflamação, ela cai na corrente sanguínea e aí ela vai percorrer todo o nosso corpo, vai para as artérias do coração, vai para as veias, vai para as articulações. E aí essa inflamação lá, os marcadores de inflamação lá nas artérias do coração, gerando essa inflamação, é que podem aumentar os riscos cardíacos. E a pessoa, se a pessoa está lá com colesterol mais alto e tem uma artéria inflamada, e esse colesterol oxida, esse é que é o problema para risco cardíaco. Se a pessoa, por exemplo, eu estou com colesterol um pouco mais elevado, mas a pessoa é completamente desinflamada, não tem nenhum tipo de gordura visceral, a gente não tem tanta essa preocupação. A preocupação maior é a inflamação que a gordura no fígado causa. Dá para afirmar que quem tem esteatose hepática tem também gordura nas artérias? Gordura que eu digo em quantidade maior, uma quantidade provavelmente que possa... sim. Provavelmente sim, entendeu? Até porque assim, a pessoa está cheia de gordura, né? Está circulando aí por todo canto. O triglicerídeos, ele é produzido no fígado. Pessoas que estão com esteatose hepática, elas vão jogando triglicerídeos na circulação, no sangue o tempo inteiro. Então, uma das primeiras coisas é baixar o triglicerídeos, né? Sim, sim. Qual é o nível de triglicerídeos que é considerado uma pessoa saudável? Abaixo de 100. Né? De 100, não é 150. Não, abaixo de 100. Abaixo de 100. E você valoriza numa pessoa que não tem nenhum sintoma, não tem sinais de gordura, você valoriza um colesterol elevado? Eu sempre avalio, como a gente acabou de falar, essa questão. Se a pessoa é saudável, né, não tem nível de inflamação, não tem esteatose hepática, não tem gordura visceral, e ela tiver um colesterol elevado, não me preocupo. Principalmente, por exemplo, se for uma mulher na menopausa. A mulher na menopausa, ela vai ter, que não faz reposição hormonal, ela vai ter um colesterol mais elevado. Mas se ela for super saudável, eu me tranquilizo ela também e vida que segue. Mas é colesterol elevado, aquele ruim, o LDL, mas o HDL tem que estar elevado, não pode estar baixo. Sim, e o triglicerídeo tem que ser abaixo de 100, né? Essa tríade que não tem problema. Exatamente. E quando a gente vê a relação também triglicerídeos sobre HDL, né? Explica isso, explica como é que é essa relação. Essa relação que a gente vê, triglicerídeos sobre HDL, se eu não me engano, mas você vai me corrigir agora, ela tem que ser abaixo de 2. De 2, né? Tem que ser abaixo de 2. Quando esse índice está mais baixo, a gente fica mais tranquilo, porque o risco cardíaco ele é menor. Então, a gente sempre avalia essas relações. Então, abaixo de 2 significa que tem menor risco, mas saudável, ele está abaixo de 1, é 0, alguma coisa. Sim, então, nós estamos entendendo bastante já de esteatose hepática e agora queremos saber como curar a esteatose hepática. Então, vamos lá. A gente tem que partir do pressuposto seguinte: o que causou a esteatose hepática? Porque o que as pessoas queriam mesmo, o que elas perguntam sempre no início, todo mundo que tem gordura no fígado, a primeira coisa que vai fazer, vai lá no Google procurar se tem um remédio. Ou um suplemento. Porque está todo mundo acostumado com a medicina da doença curada por remédio. Então, a pessoa vai primeiro atrás disso. Aí a pessoa fica frustrada porque não acha nada. Né? Então, a gente tem que ir lá. O que causou essa gordura no fígado? Foi a alimentação errada, muito rico em carboidratos refinados, em açúcar, em alimentos industrializados,
o sedentarismo, ou seja, a pessoa não faz nada de atividade física, foi isso que causou aquela gordura no fígado. Então, a cura parte daí, a gente eliminar esses alimentos, passar a fazer exercício físico, se exercitar, e todo esse processo que você melhora a alimentação, mais exercício físico, já é, na grande maioria dos casos, o suficiente para a pessoa se curar. Né? Lógico, tem suplementações, outras coisas que são adjuvantes, são complementares, mas a base é a alimentação mais o exercício físico. A alimentação é fundamentalmente alimentação com baixo carboidrato. Baixo carboidrato, né? Uma alimentação que a gente poderia dizer assim, low carb mesmo, né? Baixo carboidrato, né? Popularmente falando, baixo carboidrato. Indo mais para os carboidratos complexos, carboidratos que não aumentam tanto os níveis de insulina, mais rica em proteínas, em outros alimentos, oleaginosas. E você recomenda para os teus alunos, para os teus pacientes, no início de tratamento, uma pessoa altamente inflamada, ficar um período sem carboidrato ou basta baixar só a ingestão de carboidratos? Assim, por exemplo, tanto com os meus alunos como os meus pacientes, né, dependendo como é o estilo da pessoa, às vezes a gente passa uns 15 dias, vamos dizer assim, numa alimentação mais detox, que é uma alimentação de uma limpeza mais profunda, onde a gente tira grande parte dos carboidratos para eliminar bastante água, que a pessoa está muito inchada ali, o corpo inchado de água, a pessoa tem ali aquela perda de peso inicial, começa a desinflamar, e depois a gente reintroduz esses carboidratos mais complexos distribuindo ao longo do dia na alimentação. Quando tu diz tirar a maioria dos carboidratos, tu deixa algum carboidrato nessa alimentação detox? Deixo os carboidratos tipo legumes, né? Mais os legumes, que são os carboidratos mais que tem o mais baixo índice glicêmico, digamos assim, mais legumes. E aqueles outros, tipo sementes oleaginosas, abacate, coco, que alguns estudiosos dizem que poderia estar nessa dieta de detox, você tira esses também? Não, geralmente não. Geralmente eu deixo também. Tá, beleza. Uma dúvida que muita gente tem: tomate é fruta ou é legume? Ele pode ser comido numa alimentação nessa alimentação inicial ou ele tem que sair também? Tomate, boa pergunta que você me fez. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma fruta. E daí significa que tem bastante carboidrato. É porque é uma controvérsia nisso aí. Mas daí as pessoas fazem isso e depois de 15, 20 dias eles melhoram já na semana seguinte. Sim. E daí tu indica em algum momento um jejum intermitente? Sim. Jejum intermitente faz parte do meu protocolo, né? Tanto para alunos do meu curso, como para meus pacientes de consultório, né? O jejum intermitente, começando às vezes com protocolos menores, 14, 16 e aumentando. A pessoa já pode, eu já indico, se é uma pessoa que já é adaptada, já inicia desde o início do processo. Outras pessoas têm uma dificuldade maior, a gente deixa para um segundo momento. Mas ele é muito utilizado também, eu gosto muito de utilizar, por exemplo, tem gente que estava ali eliminando peso, emagrecendo, diminuindo a inflamação, aí deu uma parada, uma estabilizada no processo. Aí a gente entra com o jejum e a pessoa, o metabolismo destrava novamente, a pessoa consegue continuar no processo perdendo peso. Nesse jejum intermitente, que o clássico é 18 horas, sim, almoça, janta e ele fica sem comer nos outros horários. Você indica alguma restrição de calorias, restrição de quantidade de comida, ou ele come nessas duas horas, nessa janela de alimentação, tudo que ele comia antes? Não, o jejum intermitente, o objetivo é você ficar aquele período mesmo sem comer, e quando você vai quebrar o jejum, você segue a alimentação proposta normalmente. Por exemplo, se você faz só 2 refeições, almoço e jantar, a mesma quantidade que você faria normalmente. Não se compensa o que você não comeu no jejum nesse outro horário. O objetivo é que você aproveite tanto aquela insulina baixa que você ficou naquelas horas de jejum e a restrição calórica ao longo do dia também. Muita gente é muito relacionado uma alimentação saudável com suplementos. Tem vários suplementos fundamentais para a saúde.
Mas existem suplementos para revigorar o fígado, para fortalecer o fígado, para ajudar no tratamento ou no combate à esteatose? Sim, nós temos alguns suplementos que, como eu falo, eles não curam, não são eles que curam, mas eles vêm para auxiliar no processo. Porque é bom frisar isso, porque tem gente, não, vou tomar isso e não vou fazer nada da alimentação e eu vou achar que eu vou ficar curado. E não é assim. Mas existem alguns suplementos que eles ajudam a regenerar as células do fígado de maneira mais rápida. Um bem conhecido que todo mundo sabe é a silimarina, né, que já é conhecida, tem até o nome de Forfig em algumas farmácias, tem silimalon, é manipulado também. Tem alguns trabalhos mostrando que ela ajuda a regenerar, tirar, digamos assim, melhorar a oxidação das células do fígado. Porque quando o fígado está cheio de gordura, essas células se oxidam, inflamam, e é daí que vem a morte das células do fígado. É por essa inflamação dentro do hepatócito, que é a célula do fígado. Então, tudo que for antioxidante para ajudar a combater, né, essa oxidação ali das células do fígado vai melhorar. Como, por exemplo, coenzima Q10 ajuda muito, vitamina E também é outro antioxidante, bem assim, que tem de trabalhos, né, relacionados à esteatose hepática que ajudam nessa conversão ou nessa melhora da oxidação do fígado. Tem outro detalhe importante. Grande parte das pessoas que têm gordura no fígado, eles têm vitamina D baixa. Né? Então, é sempre importante também a suplementação de vitamina D, porque o fígado faz parte do processo, né, da conversão da vitamina D da forma inativa, que vem da pele, para a forma ativa, né? Fígado e rim. Então, se o fígado estiver doente, não vai ter vitamina D. Então, as pessoas geralmente precisam também de suplementação. Então, tem vários suplementos que são adjuvantes nesse processo. É quase um ciclo vicioso. É. E o fígado está doente e produz menos vitamina D. Se tem menos vitamina D, o fígado fica mais doente. E assim sucessivamente, exatamente. Então, dos específicos seria a silimarina. Isso, né? Silimarina. E daí nós vamos para aquilo que tu falou e que pouca gente valoriza. Eu fico até feliz que você está valorizando bastante, que é o exercício físico. Sim. Na tua experiência, é possível curar uma esteatose hepática só com alimentação saudável? Ou o exercício físico é fundamental? Então, vamos lá. Eu vou dizer o que eu penso, o que eu pensava também, mas as experiências que eu tenho práticas, de resultados que eu tenho. Eu tenho alunos, né, pessoas curadas da esteatose hepática, grau 3, que teoricamente é a mais avançada, sem exercícios, tá? Inicialmente. Por exemplo, vou citar aqui um caso. Eu tinha uma aluna de 59 anos, ela tinha esteatose hepática grau 3, né, já era um grau mais avançado, só que ela tinha uma obesidade também grau 3. Né? Então, ela conseguiu ficar curada, isso foi na pandemia, ela conseguiu ficar curada da esteatose hepática grau 3 em 3 meses. Nesses 3 meses, ela emagreceu 18 quilos e ela não fazia exercício porque era no meio da pandemia, ela não conseguia. Porém, quando chegou nesses 18 quilos, parou, né? Assim, ela entrou no efeito platô, ela não conseguia mais perder peso a partir dali. Então, foi aí que ela entrou para fazer o exercício físico, começou a fazer musculação, e aí, ao todo, ela emagreceu 35 quilos. Aí, dos 18 quilos até os 35 que ela emagreceu mais, ela teve que ter o exercício físico. E aí ela se tornou uma pessoa ativa fisicamente. Até porque, assim, não dá para se dizer que você é saudável sendo sedentário. Mesmo que você tenha curado a gordura no fígado, sem exercício, você é uma pessoa que não tem saúde ainda. Então, para a gente fechar o combo da saúde, o exercício físico vai ter que entrar. E você falou da musculação. Você considera qual que seria mais importante para ajudar a combater a esteatose? Uma musculação ou um exercício intervalado ou um aeróbico? Assim, a musculação ela é muito importante também para diminuir a resistência à insulina. Então, como as pessoas que têm esteatose hepática têm uma resistência insulínica, ela ajuda muito a baixar os níveis de insulina. Porém, eu tenho um seguinte pensamento. Se a pessoa está ali sedentária, eu quero que ela se mexa, né? E ela se mexa assim, fazer um treino intervalado, um aeróbico ali inicialmente, vai ser benéfico de qualquer maneira para a pessoa. Mas, por exemplo, se a gente for pensar em longevidade, a gente vai ter que ter músculo.
né? A pessoa vai precisar ter músculo para não entrar no processo de sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então, a musculação ela vai ter que entrar em algum momento. Não necessariamente precisa ser pegar peso, mas treino de resistência, né? Então, é fundamental. Um outro aspecto que também eu tenho lido alguma coisa, uma relação grande entre a esteatose e nível de estresse. Tu tem observado isso nos teus clientes, nos teus pacientes? Quanto mais a pessoa está no nível de estresse mais elevado, mais ela vai ter acúmulo de gordura no fígado, porque a gente tem que pensar também no cortisol. Né? Os níveis de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, quando eles estão alterados por pessoas que são estressadas demais ou têm privação de sono, ele vai aumentar o acúmulo de gordura visceral. Além disso, ele também vai gerar episódios de compulsão alimentar. Então, são pessoas que geralmente comem mais e vão acumular mais gordura no fígado. E para combater o estresse, qual é a sugestão que tu dá para os teus clientes, teus pacientes? Por exemplo, a primeira que eu... Assim, as pessoas elas são muito resistentes a fazer terapias, vamos dizer, alternativas, né? Tipo, ir para meditação, yoga, terapias. Essas pessoas são mais resistentes a isso. Então, eu recomendo, primeiro, inicialmente, vamos começar uma atividade física. Não existe também nada mais para melhorar esse estresse do que você ir para a atividade física, porque o corpo ele vai somatizando, então você vai liberar na pele aquele estresse. E aí depois você pode entrar aqui, uma pessoa com a cabeça mais aberta, com outras coisas que também melhoram o estresse, né? Meditação, yoga, pilates, algo que deixa a cabeça mais zen, digamos assim. Uma coisa que eu não sei se atrapalha ou não, o indivíduo é obrigado a trabalhar, ter emprego noturno, plantonista. E isso atrapalha, ajuda a acumular gordura, ou nesse caso, não ter um sono perfeito é prejudicial também? Olha, pessoas que não têm a noite de sono completa são as mais propensas a acumular gordura no fígado. Uma noite de sono, ela é fundamental para você ter saúde. Então, a pessoa que não dorme direito, que trabalha noturno, ela vai ter o ciclo sono-vigília completamente alterado, vai ter o cortisol alterado, e isso vai aumentar também fome, compulsão alimentar e acúmulo de gordura visceral. Eu sei que tem pessoas alguém tem que trabalhar de noite, né? Mas se a pessoa puder ter um estilo de vida que não tem essas noites de sono mal dormidas, é melhor. E elas são condenadas a ter esteatose hepática para sempre, ou mesmo trabalhando de noite, no emprego noturno, elas podem reverter a esteatose? Podem reverter sim, porque eu tenho vários pacientes, né, que trabalham no hospital, trabalham noturno, dão plantão, tinham esteatose hepática e conseguiram reverter. Né? Lógico que essas noites de sono, elas não são recuperadas, mas a gente consegue minimizar os danos, né, assim, compensando com outro estilo de vida. Né? Durante o dia você pode ter uma alimentação saudável, fazer os exercícios, tomar sua suplementação. No dia que você não está de plantão, investir numa boa qualidade de sono à noite, tudo isso vai melhorando e a pessoa não vai ter esteatose hepática. Então tá, mas já sabemos que as pessoas têm esteatose hepática por maus hábitos, mau estilo de vida, maus hábitos de saúde, e que elas podem curar. E se elas não fizerem nada, a esteatose hepática evolui até onde? Então vamos lá. A esteatose hepática é uma doença séria, porque é uma doença que mata. Hoje em dia, eu recebo vários e vários relatos de pessoas falando: doutora, a minha avó morreu de cirrose de fígado e ela nunca bebeu na vida. Eu tenho um parente que teve cirrose, mas ele nunca bebeu na vida. Então, tem vários relatos de pessoas assim, porque a gordura no fígado, ela vai evoluindo de maneira natural. Se você não fizer nada, ela vai evoluir. Ou seja, ela vai começar de um grau mais leve, que é 30%, que de leve não tem nada, é 1/3 do fígado. Depois ela evolui para o grau 2, que é quando metade do fígado, 50% do fígado está com gordura. Depois ela evolui para o grau 3, que é quando mais de 70% do fígado está com gordura. E durante todos esses estágios, entra um grau também de inflamação no fígado, que é a esteatohepatite, ou seja, o fígado fica inflamado e começa a morrer células do fígado, que é a fibrose de fígado. Então, essa fibrose, ela também tem um grau de evolução, ela começa, é chamado de F,
né? F0, F1, F2, F3, F4. A fibrose vai aumentando a quantidade de células do fígado que morrem. E até chegar na cirrose de fígado, que é quando praticamente mais de 80% do fígado está com fibrosado, ou seja, no lugar das células do fígado tem tecido de colágeno, que é um tecido de sustentação sem função para o fígado. E aí que começam aqueles sintomas mais avançados do fígado. Então, vai evoluir para a cirrose. Não é amanhã que isso vai acontecer, mas vai acontecer se nada for feito. Mas não só isso. Durante todo esse processo que a pessoa está lá com gordura no fígado, aumenta risco de câncer de fígado, aumenta risco de infarto, AVC, né, doenças cardiovasculares, outros tipos de cânceres também, porque a pessoa ela fica completamente inflamada. Então, tem todos esses riscos e os riscos maiores em relação também à parte cardíaca. Conta um pouquinho para nós, Ingrid, de casos que te surpreenderam a cura, casos avançados e que você assim, bah, esse aqui não vai dar e deu. Me conta alguma coisa disso. Essa paciente que eu citei agora, essa de 59 anos, que se curou em 3 meses, assim, para mim também foi uma das primeiras que curaram desde 2020. Eu também fiquei super espantada com ela, porque foi muito rápido, né? E ela não tinha feito exercício físico ainda. Mas eu tenho 2 casos, assim, também que me surpreenderam muito. Um foi um homem, ele tinha fibrose. Ele, na realidade, ele não era obeso. Ele tinha aquela barriga bem avantajada, com a circunferência abdominal aumentada, e ele tinha feito um exame, que é a elastografia hepática, que vê o grau de fibrose, e ele tinha fibrose F4, que já é um dos graus mais avançados de fibrose de fígado, depois disso já entra na cirrose. E ele emagreceu ao longo desse processo todo de cura, emagreceu 25 quilos, e ele conseguiu reverter esse grau de fibrose de F4 para F2. Ele não conseguiu a reversão até F0, 100%. Ficou como se fosse uma pequena cicatriz ali, digamos assim. Mas houve uma reversão de grau de fibrose. E eu pensei, não, é um caso isolado, foi só ele, né? Não. Aí mais e mais casos foram aparecendo. Hoje eu tenho também outra paciente feminina. Aí ela tinha grau de fibrose F2, que a classificação é de F0 até F4. O dela era F2. Em menos de 3 meses, ela reverteu de F2 para F0, ou seja, ela reverteu 100% da fibrose dela. Pelo fígado ter essa capacidade de regeneração muito grande, o dela ela ficou sem nada, sem nenhum tipo de cicatriz, digamos assim, no fígado. E foi, assim, uma vitória, né? Tanto para mim, como para eles que ficaram surpreendidos com esse resultado. Então existe esperança, mas eu sou um eterno otimista. Tu estava dizendo que aquele paciente que tinha F4, que foi a F2, eu fico pensando, se ele continuasse se esforçando, se ele continuasse mantendo o estilo de vida saudável, não teria chance dele ir para F0? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Mas o que acontece também às vezes, né? Às vezes como isso é feito também de maneira online, né? Às vezes a gente perdeu um pouco do segmento depois, né? Não sei se ele voltou no médico, conseguiu Pode evoluir. até estar curado. Pode até estar curado e eu não estou nem sabendo, mas eu também tenho essa esperança. Quando eu vi essa aluna revertendo de F2 para F0, eu pensei, opa, né? Conseguiu aqui uma reversão de 100% desse grau de fibrose. Então, eu acho que eu acredito também, eu sou super otimista. Brilhante, Ingrid. Ingrid, nós vamos, para concluir com chave de ouro isso, eu quero que tu deixe sair do teu coração uma mensagem de esperança, de otimismo para todos os pacientes que sofrem de esteatose hepática ou de fibrose hepática. O que eu falo para você? Esteatose hepática tem cura. Gordura no fígado tem cura. Não importa qual o grau de gordura no fígado que você esteja, é possível você se curar. Basta você seguir o passo a passo correto, seguir a alimentação correta, ter um estilo de vida saudável que você vai conseguir. E tem outro detalhe, até as pessoas que têm cirrose de fígado, doutora, será que tem esperança para mim? Tem. Por quê? O fígado, ele mora dentro do nosso corpo. E o nosso corpo, ele abriga o nosso fígado, então ele precisa também estar saudável. Vamos supor que você aí que está com cirrose de fígado, se você recebesse um fígado novo hoje,
mas com o estilo de vida que você está hoje, quanto tempo você acha que esse fígado ia ficar saudável? Então, não é só a questão de curar o fígado, mas quando você desinflama o seu corpo todo, aquele fígado, mesmo com cirrose, ele não vai mais evoluir para um grau avançado, você não vai perder o seu fígado, você vai ter uma qualidade de vida ótima. Então, não importa qual grau que você esteja, é possível você se curar e também você melhorar. Brilhante. Um grande abraço para você que está assistindo e para você, Ingrid, um abraço muito especial de agradecimento pela tua gentileza em trazer tantas informações para as pessoas que estão assistindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, tchau para todos. Até a nossa próxima aula.